Olá para todos os nossos seguidores, ouvintes da Vou Viajar. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Viajantes. E eu estou aqui com a Fernanda Darco Gomes, que é a nossa representante da Inglaterra. Fala diretamente lá de Londres. Tudo bem contigo, Fê? Oi, tudo bom? Muito obrigada por ter me chamado. Um prazer estar aqui. Estamos muito felizes aí de conversar contigo hoje e vamos contar um pouquinho para o pessoal aí quem é a Fernanda, da onde veio, né, como é que tu foi parar em Londres, se puder contar um pouquinho para nós a tua história, de como tu foi se tornar uma representante Vou Viajar aí. Aham. Bom, eu sempre fui muito, eu sempre quis muito viajar, eu sempre tive isso dentro de mim, eu era apaixonada por outras culturas, por aprender outros idiomas, e eu prestei vestibular para letras e não passei, aí eu passei, tipo, a minha segunda opção foi turismo. Então eu entrei assim sem saber muito o que que era, né, esse curso na faculdade e logo eu me apaixonei assim pelo curso. Eu comecei a fazer estágio, né, em operadoras de turismo, em central de atendimento ao turista, na rodoviária de Porto Alegre e tal. Então logo eu já gostei muito assim dessa área, né, que é o turismo. E em 2011 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Espanha, né, que foi maravilhoso, assim, foi o que me fez eu me apaixonar pela Europa, né, e por viajar, por morar sozinha também, porque foi a primeira vez que eu finalmente morei sozinha, né, Deu asas, né? sim, e passar por esses perrengues, assim, de aprender a cozinhar, de pagar conta, de, né, tudo que, né, um adulto normal faz. E, e E tu era foi super maravilhoso. jovem, né, quando tu foi a primeira Sim, vez. em 2011 eu tinha 22 anos, Não, né, é bem nova. tinha 22, e aí eu fui fazer um semestre da faculdade lá, na Espanha. Fui numa cidadezinha chamada Ourense, que fica na Galícia, né, assim, fica no leste, desculpa, no oeste da Espanha, em cima de Portugal ali. E foi maravilhoso, porque eu conheci tanta gente, assim, eu fiz muita amizade lá, né, e ah, eu não falava espanhol, não falava inglês, né, não falava quase nada, assim. Então eu me matriculei num curso de espanhol que a faculdade oferecia, e foi bom porque isso, assim, de tu estar num outro país, eu acho, né, de tu estar 24 horas escutando aquela língua, e aí tu vai para as aulas, né, de espanhol, nesse caso, né, e tu fala espanhol lá, e quando tu sai, tu vai no mercado, tu tem que falar em espanhol, né, tu tem que ler as coisas em espanhol. Então eu acho que o meu ritmo de aprendizado foi muito mais rápido, assim, né, foi muito intenso, né, então foi o que me fez começar a fazer amigos, né? Porque daí a gente era um grupo muito grande, um grupo de 30 pessoas, né? Intercambistas, e todos falando, né? Tentando falar espanhol e aprendendo ao mesmo tempo, e foi muito legal, assim, né? E foi aí que eu acho que eu, claro, fiz amizades duradouras, né? Eu tinha um monte de amigos que moravam na Europa, né? Tinha um Uhum. namorado na época que era europeu, a Jana conheceu, né? Falava até português ele. Falava português, né? E então eu era só 6 meses, né? Eu fiz o semestre lá, viajei bastante, mas eu tive que voltar, né? Então eu voltei para o Brasil, estava concluindo a minha faculdade e comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar com a Jana Quando a gente se e conheceu, né? foi quando a gente se conheceu, foi em 2012 daí. Uhum. E E, só que assim, eu já estava apaixonada por, né, por morar fora, por essa experiência. Eu queria repetir essa experiência.
eu queria aprender outros idiomas, né? Eu queria ter uma experiência de trabalho que eu não tinha tido, né? No exterior. Então eu comecei a planejar assim a minha volta para a Europa depois do que eu me formasse em turismo. E foi algo muito difícil, assim, foi bem difícil decidir, porque por mais que eu soubesse que o meu coração estava aqui na Europa, né, por causa de toda essa experiência, assim, tipo, meteórica que eu tive, né, de 6 meses só, no Brasil eu estava muito bem, né, eu tinha muitos amigos, eu tinha um trabalho ótimo, eu estava finalmente, assim, tipo, virando aquela jovem adulta, né, independente e tal, né, dando os meus Uhum. primeiros passos, e aí voltar, tipo, ir para a Europa significava recomeçar de novo, né? Tudo isso que eu estava construindo no Brasil. Então foi algo que não foi a decisão mais fácil, né? E muitas vezes eu me questionava logo no início, né? A cada pequeno perrengue que acontecia, eu me questionava: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu, né, preciso voltar, né? Uhum. Mas hoje eu tô feliz, assim, que eu fiz essa escolha, né? Por mais que eu sinta saudade de trabalhar com a Jana e saudade do Brasil, saudade dos meus amigos, eu acho que eu fiz uma escolha que, para mim, não é uma escolha sem volta, assim, é um caminho sem volta, é uma coisa que eu não consigo já imaginar mais na minha vida sem ter tido essa experiência que eu tive aqui, que eu continuo tendo, né? Então, Uhum. desculpa, eu comecei, né? Tu me perguntou como é que eu vim parar na Inglaterra, eu comecei a falar da Espanha, né? Mas tudo conecta, assim, né? É que Não, mas a fala é livre, é para é, contar sobre o que tu quiser contar. sim, sim. Então, como eu disse, naquela época eu fiz muita amizade, né, na Espanha, e o pessoal sempre me dizia, volta para cá, né? E eu tive a chance, né, porque a minha família, parte da minha família é italiana, então eu tive a chance de fazer minha cidadania italiana aqui na Europa, né? Então eu juntei todos os documentos necessários e fui direto para a Itália fazer a cidadania lá, porque na época eu acho que no Brasil a fila estava em torno de 10 anos, eu acho. Se eu aplicasse assim, né, tipo, Uhum. mandasse todos os meus documentos, eu acho que levaria uns 10 anos para eu conseguir a minha cidadania. E se tu fosse direto para a Itália, demoraria de 1 a 2 meses, assim, né, ou de 1 a 3 meses, dependendo da cidade que tu tá, né, e o quão rápido é o processo lá. Então eu fui para a Itália, né, e fiz a cidadania, fiquei 1 mês na Itália, 1 mês e meio, dei sorte, né, Foi e rápido, né? E tu podia foi escolher muito a rápido. cidade ou tu tinha que ir na cidade, tipo, da tua família, algo assim? Eu tenho que checar essa informação, mas eu acho que tu pode, assim, escolher a cidade que tu quer ficar, mas o processo é mais fácil e rápido se tu for na cidade onde a tua família tá, assim, né? Foi isso, pelo menos, que o consultor, né, que me aconselhou, Uhum. me falou naquela época, assim, né? Tipo, vai na cidade próxima da tua família, porque os registros estão lá, tu só vai levar os teus documentos traduzidos, né? E aí o processo é mais rápido. O bom da minha cidade, o bom da maioria das cidades da Itália é que as cidades são pequenas, então não tem muito processo rolando lá, assim, né? Então, tipo, Sim. não precisa, não demora tanto, assim, né? E como eu tenho ainda família lá, foi algo mais barato também, né? Assim, eu acabei ficando na casa deles 1 mês e para fazer a cidadania, né? Aí, quando eu consegui a minha cidadania, eu fui para Dublin, porque eu queria aprender inglês, né? E eu estava Uhum. muito dividida entre Dublin e Londres. E o que me fez decidir por Dublin é que um amigo meu já tinha morado lá e ele me vendeu a cidade assim de um jeito, né, que me fez escolher ir para lá. E por mais que eu sempre quisesse ir para Londres, no final das contas eu fui parar em Dublin, assim, né? Porque eu acho que a segurança de conversar com alguém que já tinha passado por essa experiência lá, né, me deixou um pouco mais segura.
E também o fato de Dublin, naquela época, ser mais barato e mais acolhedor, assim, para brasileiros, né, assim. Então, o euro, eu acho que naquela época estava bem mais barato, né, e com relação à libra, né, acho que agora Uhum. não tem tanta diferença assim, mas antes tinha, né, e então eu acabei indo para Dublin. E aí, em Dublin, eu me matriculei num curso de inglês, né, numa escola lá famosa, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, né, no meu intercâmbio, porque como eu cheguei lá sozinha, né, eu não tinha amigos, ah, e então eu acho que ir para a escola foi o jeito mais fácil e rápido, assim, de fazer amizades, e também, claro, além de aprender o idioma, né, de aprender inglês, essa escola, eu acho que várias escolas, né, Jana, eu acho que eles fazem atividades Uhum. fora do horário das aulas, A né? integração, né, dos estudantes, poder treinar o inglês também. Isso, e eu lembro que eu fiz várias atividades com eles, assim, eu lembro que a gente fez caiaque no Rio, né, Legal. e sim, foi muito bom, no Liffey, né, o Rio Liffey, e inclusive caí no rio, né, Sério? Oh, meu o rio Deus! maravilhoso, poluído, assim, mas foi muito legal, assim, tipo, foi A uma água era muito galera, né? fria? Sim, frio, tava chovendo e a gente de caiaque lá. Olha só. E, mas foi muito bom, eu fiz muita amizade também lá, né? Os meus colegas, eles eram a maioria europeus, então eles estavam lá para o verão europeu, assim, né? Tipo, Uhum. fazendo o curso durante as férias de verão. E aí eu fiz amizade, acabei conhecendo bastante gente. E uma das pessoas que eu conheci lá em Dublin, né, um brasileiro, inclusive, ele me indicou para trabalhar num café, né? E então eu comecei a trabalhar e tal. Só que eu acho que eu era muito ruim no trabalho, assim. Por quê? Eu acho que eu dei o meu melhor, assim, né? Mas, claro, eu ainda estava aprendendo, né? O inglês e trabalhando com algo que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Mas eu acho que eu não era boa em servir café e contar o estoque, não sei, tipo, eu trabalhei alguns meses lá, foi muito legal, assim, mas eu acabei perdendo meu emprego, assim, para alguém que era melhor que eu, então eu não vou nem reclamar, né? Ah, isso Mas acontece, né? acontece, aí foi experiência, foi tudo bom, né, e tal, e só que nesse momento, assim, que eu perdi o meu emprego ali, né, um amigo meu que inclusive, eu não lembro, eu não sei se tu lembra, Jana, mas esse meu amigo, eu vendi o intercâmbio para ele, para a Inglaterra, o nome dele é Leonardo, Ah, eu acho que eu e lembro, sim. sim, ele comprou intercâmbio e aí foi morar na Inglaterra e ele começou a trabalhar num hotel aqui. Então, um dia a gente estava conversando e ele me perguntou se eu tinha interesse em trabalhar no hotel também, porque eles estavam procurando uma recepcionista, né? Então, eu não pensei duas vezes, eu fui, né? E então, em março de 2015, eu vim morar na Inglaterra, né? Foi por causa de um amigo que, né, que acho que no momento certo ali ele surgiu com essa vaga que foi maravilhoso, porque eu estava procurando trabalho, né, e naquela época Dublin estava passando por uma crise, assim, né, em 2014, por ali, 2013, 2014, então a oferta já não era tão grande, né, ali naquele momento, né, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido né, essa oportunidade de vir para Londres, que no final das contas era o que eu realmente queria, né, era onde eu queria Uhum. morar desde sempre, né, então eu vim e comecei a trabalhar nesse hotel, né, de recepcionista, e dali, né, vários outros cargos ali, tipo, várias outras, né, situações ali no trabalho e tal,
E é isso, E é até assim que eu hoje, vim né? morar. Até hoje, eu comecei trabalhando ali no hotel de recepcionista, aí eu fui, aí eu virei supervisora, aí trabalhei de gerente de relacionamentos, e agora eu estou trabalhando para a mesma empresa, numa outra rede de hotéis, assim, né? O mesmo grupo, mas uma outra rede daí de hotéis que cuida de aluguéis de apartamentos e também aluguéis para hóspedes, assim, para poucos dias, né? Que E legal. é Já isso. viajou bastante pela Inglaterra, assim, já conheceu bastante do país? Eu viajei bastante porque, claro, não fui em todas as cidades que estão na minha bucket list, né? Mas eu consegui viajar bastante porque os meus horários no hotel eram muito bons, assim, tipo, ou eu trabalhava das 7 da manhã até as 3 da tarde, e aí depois das 3 da tarde eu estava livre, né? Ou eu trabalhava das 3 da tarde às 11 da noite, né? E aí, então eu começava tarde, assim. Então, nesse hotel, a gente vendia passeios, né? Para passeios turísticos, assim, de uma empresa, e uma empresa de receptivo, assim. E a Uhum. empresa, ela dava passeios grátis para a gente quando a gente quisesse, então, tipo, de tempos em tempos, né? Não era sempre, mas ela dava, e toda vez que eles tinham, né, essa oferta, eu me inscrevia, porque eu queria muito viajar, né? E aí e eu sempre ia com alguns colegas, assim, do hotel, né? E, então, tipo, já fui para vários lugares, assim, né? Tipo, a gente foi para lugares que eu não conhecia, assim, tipo, nunca tinha ouvido falar, né? Por exemplo, tem um castelo chamado Blenheim Palace, um palácio, né? E fica no meio do nada, assim, tipo, num vilarejo que não tem nada, assim, só tem aquele castelo gigante, majestoso e tal, cheio, né, tipo, 40 jardins e tal, né? Legal. E eu fui por causa dessa empresa, né, que a gente vendia lá do hotel. Sim. Ah, isso é muito legal, tu ir para lugares que não são aqueles muito visados, né, pelos turistas, até porque geralmente ou tá cheio, e aí quando tu vai e descobre Uhum. um lugar que ninguém conhece, nossa, é muito legal, assim. É, eu gosto de fazer isso nas viagens também. Sim, sim, é muito bom e eu acho que te dá essa sensação de desbravador, assim, de tipo, nossa, não tem muita gente aqui, Aham. como é que eu cheguei aqui? Tipo, é muito, é muito legal, assim, eu gosto muito, né? Então, em alguns fins de semana, assim, ou, né, naquela época, quando eu trabalhava no hotel, então a gente saía, digamos, depois das 3 da tarde, e aí voltava no outro dia, né, tipo, de manhã, e eu ainda conseguia ir trabalhar, né? Então, era bem flexível, assim, né? E agora eu, nos fins de semana, assim, tipo, de vez em quando a gente tem a possibilidade de ir, a gente acaba, né, pegando um trem e indo para algum lugar. Aqui Uhum. a malha ferroviária é ótima, né? Então é muito fácil viajar, assim, então Sim, o país todo é interligado por trem, né? Então acaba sendo bem mais em conta muitas vezes. sim, sim. Inclusive para o resto da Europa, assim, né? Tem Uhum. o Eurostar aqui. Inclusive agora eu vi que estava com alguma promoção, assim, tipo, uma passagem tá 30 libras. Tipo, Nossa. é. Momento de E causar inveja aqui na gente. Pobres que estão aí. No Brasil, não tem trem. não tem trem. Nossa, Ah, isso é uma coisa que eu sentiria falta se eu voltasse para o Brasil. Eu senti falta de trens, né? Porque eu pego é. trem todos os dias para ir para o trabalho e é uma facilidade, assim, né? Uma conveniência. Uhum. E E o Fê, me conta Eurostar. quando, Sim, quando tu desculpa. foi para Londres, não, capaz, desculpa eu ter te cortado. Tu estranhou a questão do inglês, assim, o inglês de Dublin, o inglês da Inglaterra? No início, sim. No início eu achei um pouco diferente, né? Assim, e acho que o que eu senti mais, o que eu estranhei mais foram as expressões, assim, né? Lá em Dublin, os professores, eles tentavam nos ensinar gírias e, né, e expressões Uhum. irlandesas, e aqui, por mais que eles tenham uma história muito próxima, né,
o jeito deles falarem e as expressões são completamente diferentes, assim. Então, no início, até pegar, né, assim, tipo, entender o que eles estavam falando e tal, foi um pouquinho, assim, complicado, mas logo, eu acho que logo deu certo, assim, sabe? Logo eu entendi, até porque trabalhando no hotel, a gente passava a atender muitos hóspedes, né, e atender telefone, e acho que esse para mim era o meu maior medo, né, atender telefone em inglês. Imagina. E se alguém falar alguma coisa que eu não entendo? Eu tinha muito medo, assim, teve uma vez que eu desliguei o telefone na cara da pessoa, porque eu não queria que os meus colegas notassem que eu não entendia a pergunta. Sério. E sério, foi horrível. E aí a pessoa ligou de novo e a minha outra colega atendeu. E aí quando ela desligou o telefone, ela me perguntou: Fê, tu desligou o telefone na cara dele? Porque ele falou que alguém desligou o telefone. Ai, meu Mas Deus. Mas pequenas coisas, assim, né? Acho que depois a gente vai perdendo a vergonha também né, e se abrindo, assim, para aprender, né, a falar esse novo idioma, assim. Então, agora eu já estranho quando eu vou para a Irlanda, né? Assim, É o contrário, né? é. E eu queria te perguntar como que tá a tua porque todo viajante, né, que curte muito viajar, geralmente tem a contagem ali dos países que já foi. Como é que tá a tua contagem? Tu sabe quantos países tu já visitou? Então, eu estava olhando o teu mapa aí atrás, tentando Conta lembrar. agora que há. É, eu acho que tá assim entre 20 e 25, né? Ainda não é o ideal que eu gostaria, né? Mas está entre 20 e 25, assim, Ah, mas é um bom número já. sim. Eu viajei muito logo no início, né? Assim que eu cheguei aqui, viajei bastante. Aí, claro, deu uma parada, né? Durante a pandemia e tal. E quando a vida foi acontecendo, né? Trabalho e mais responsabilidades e fui viajando um pouco menos, né? Mas eu sinto que agora, assim, até porque a minha mãe se aposentou. E a minha mãe é uma grande, tipo, desbravadora, assim, né? Então ela sempre gostou de viajar e eu acho que talvez daí que eu herdei, né? Minha vontade de Aham. viajar. Então agora a gente decidiu que cada ano a gente vai juntas para um lugar, né, do mundo diferente que a gente não foi ainda. Legal. E sim, então isso vai me motivar a viajar mais, assim, né? E tu já sabe qual vai ser o próximo, assim? Qual vai ser o próximo destino? Então, a gente estava querendo ir para a América Central, porque a gente nunca foi, né? E eu sempre quis ir para Cuba, né? E ali aquela parte ali, né, do mundo. E a minha mãe tá mais para Punta Cana, né? Então não sei, assim, estamos decidindo, né? Se tiver dicas também depois Ah, depois me a gente avise, conversa ali para ajudar a montar o conversa. roteiro aí. Sim, 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 por favor. Até estava pensando, talvez, se for mais de 2 semanas, talvez a gente consiga visitar algum, tipo, mais de um Mais lugar, né? um, né? É, E a tua então, irmã tá acho que morando na Europa também? Não. não, ela vem seguido me visitar, a gente viaja um pouquinho, né? Mas ela não tá, ela tá no Brasil Tá no ainda. Brasil? Não. Não foi É, visitar ainda. não, não. Ela pensa em fazer intercâmbios, não em imigrar, assim, né? Mas em fazer experiências aqui, intercâmbios e voltar, né? Acho que é isso que ela está pensando, assim, mais para o ano que vem, né? Ah, bom. E me Uhum. conta, quais são os maiores aprendizados, assim, que tu poderia nos dizer desde quando tu foi morar fora do Brasil? Acho que o primeiro foi aprender a cozinhar. É um importante aprendizado Sim. que a gente leva para a vida E, inteira. sim, como eu sempre morei com a minha família aí no Brasil e fui morar fora só quando eu vim para cá, né? Uma Uhum. coisa que eu aprendi assim na marra foi finanças, né? Foi tipo aprender a lidar com o meu próprio dinheiro, foi é isso, assim, tipo saber.
qual é o melhor jeito de trazer o dinheiro para cá, ou fazer o dinheiro também, né, que eu recebo no mês durar o mês inteiro, e aí sobrar para conseguir fazer as coisas que eu quero, né, tipo viajar e tal. E então, esses foram os primeiros aprendizados, né? E eu acho que um outro aprendizado que me veio um pouco mais tarde, assim, foi que eu sempre tive muita vergonha de falar errado ou de ser julgada pelo meu inglês ou até pelo espanhol, sabe? Sei lá, de alguém olhar para mim e dizer, o que é isso? Não é assim que se fala essa palavra, não sei, né? Tipo, eu tive um medo muito besta, assim, né? Porque saber um idioma do jeito que tu souber, assim, tipo, do jeito que tu conseguir falar, tipo, se tu conseguir se comunicar, essa é a coisa mais preciosa que tem, né? Porque Uhum. se tu é cidadão do mundo, assim, se tu quer viajar, se tu quer conhecer lugares, culturas, não importa se tu tá falando water, ou, sabe? Tipo, se tu tá falando, desde que tu consiga se fazer entender e também entender as pessoas e se conectar, né? Então, eu acho que esse aprendizado de, tipo, de não ter vergonha, de falar do jeito que eu consegui, claro, sempre, eu quero sempre, né, tipo, aprimorar né, e melhorar, mas essa coisa de, tipo, de não ter vergonha de saber que é um privilégio, tu saber se comunicar em um outro idioma, né, do jeito que tu conseguir, mas, tipo, isso é algo único, isso é algo precioso, assim, né, então, em vez de ficar triste, né, ou com medo de falar, ou às vezes até não falar por medo de errar na minha cabeça, assim, esse aprendizado foi, o aprendizado que eu tive foi de falar sem medo, assim, de falar, né, me comunicar de qualquer maneira, assim, que é E o aí, mais eu acho que tu importante. acaba percebendo também, não sei, comigo foi muito assim, né? Que eu tinha muito isso na cabeça também de ter que ser perfeito, e aí tu vê os outros falando errado, e daí tu fica pensando, nossa, não foi assim que eu aprendi no meu curso? Porque, claro, até para nós que somos brasileiros, né, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, gaúcho fala muito errado o português. Se vê alguém que É, estudou português, vai ver como a gente conjuga verbo errado, né? E é muito assim quando sim. tu vai para o exterior também. Tipo, não tem que conjugar o verbo tal e qual. Hum. Ou se tu esquecer um do, ou does, ou did, e botar o verbo que importa, tipo, as pessoas vão entender igual, vão Sim. te responder igual, né? Exatamente. O meu medo era preposições, né? Eu sempre tive trauma com preposições. Mas tem uma amiga minha aqui, uma italiana, que namora um americano, né, dos Estados Unidos. E, e ele fala, tipo, às vezes ele vem e fala com ela, assim, tipo, na nossa frente, assim, ele fala, where you at? Where you at? Eu não falo assim, sabe? Eu converso com ele, eu, tipo, não falo assim, porque ela levou 15 anos para aprender inglês e agora tu tá querendo fazer ela desaprender o inglês, né? E a gente ri, claro, claro, né? Assim, é uma brincadeira, mas eu vi isso também, que, tipo, os nativos não falam certo. E não porque eles não sabem falar, mas é porque eles falam como eles sentem, né? Que querem falar Ah, naquele momento. Então, tipo, não tem muito essa de, sei lá, de tipo, eu quero falar tudo perfeitamente, né? hum, Senão vou nem abrir a boca. Não, né? Porque daí tu vai estar perdendo se conectar com pessoas, né? uhum. E o aprendizado realmente do idioma vem com a perda do medo, né? Porque se tu ficar sempre nas costas de alguém, ou se tu não falar, tu não vai colocar para fora e nem para dentro, né? O aprendizado de fato. É É, muito é isso. verdade. Feita, acha que tu pegou o sotaque britânico assim na tua fala ou é difícil de pegar? Eu acho que eu peguei mais o ritmo, assim, que eles falam, sabe? O jeito que eles montam a frase, né? Eu peguei gírias daqui. O sotaque em si, claro, tem palavras que eu falava de um jeito antes, né? Porque eu acho que aí no Brasil a gente tem uma influência dos Estados Unidos muito grande, né? Até por filmes, músicas e tal. E que aqui, por conviver, né, com o pessoal daqui, eles acabam falando, sei lá, tomato, e aí eu comecei a falar tomato, né? E, mas eu acho que sim, algumas palavras eu pronuncio um pouco mais
similares, assim, né, com o sotaque deles, mas eu não acredito que o meu inglês tenha sotaque, assim, tipo, ah, britânico, né, assim, talvez mais o ritmo que eu fale, né, Uhum. e algumas gírias, assim, mas Ah, é legal. uma É, às brasileira vezes. falando inglês, assim, sotaque de, tipo, uma pessoa estrangeira falando inglês. Ah, mas é normal, né? E também, às vezes, sotaque mesmo é mais. Anos a pessoa tá lá e mesmo assim carrega o sotaque da tua casa. Sim, sim, é É, verdade, é. mas E legal. E me conta, tu tem algum arrependimento, alguma coisa que tu te arrepende de ter ido, ou de alguma decisão que tu tomou nesse meio tempo? depois de estar aqui, assim, Aham. nossa, eu me arrependo de não ter segurado algumas conexões, sabe? De não ter continuado, assim, algumas conexões que eu fiz aqui, tipo, algumas amizades, né? Eu tenho muitos amigos aqui, assim, é uma rede gigante, né? E pessoas, como eu trabalhava no hotel e tinha muitos colegas na recepção, né? A gente era um grupo muito bom, assim, tipo, bem diverso e tal. Muitas pessoas foram, muitas pessoas chegaram, né? Assim, e Hum. às vezes tu acaba perdendo algum contato, assim, né? Tipo, com alguma pessoa, isso é um pequeno arrependimento, assim, né? Que eu tenho. Um outro arrependimento é que eu não comecei ainda a fazer o meu mestrado, que tá também na minha bucket list. E aqui na Inglaterra é muito fácil, assim, o governo ajuda bastante, né, na educação, então, inclusive, dá dinheiro, assim, para quem quiser fazer né, cursar alguma coisa na faculdade, Uhum. e claro, depois tem esquemas de pagamento e tal, mas é tudo muito acessível, assim, e aberto para todos, não só para britânicos, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que ainda, tipo, né, eu gostaria de focar nisso agora, assim, né, e gostaria de ter focado lá no passado, né, mas eu acho que também, como a gente estava falando antes, a vida vai acontecendo e tu acaba tomando outros caminhos, né, e tal, e, né, acabou não dando, assim, mas agora vai. Faz parte, né? E, mas mestrado é muito, abre muitas portas, então tem que focar mesmo. Sim, sim, com E tem certeza. alguma história engraçada, assim, de alguma coisa que aconteceu aí, que tu possa compartilhar com a gente, que foi, ou que talvez tenha sido um perrengue também, né, nesse teu longo caminho aí na Inglaterra, e que talvez agora contando vai ser engraçado. Então, eu sei que muita coisa engraçada aconteceu, assim. Claro que agora, assim, tipo, é muito difícil vir alguma coisa na cabeça, né? Mas Uhum, eu lembro dessa situação, assim, com uma amiga minha que eu conheci na Espanha, né? Uma brasileira, Marina, que eu conheci na Espanha. E a gente ficou muito amigas e ela foi fazer o mestrado e o doutorado dela na França agora, então a gente se vê assim, né, de vez em quando, e a gente viaja juntas e é sempre muito legal, mas sempre acontecem perrengues, assim, né? Eu acho que teve uma vez que a gente foi pegar um voo da Itália de volta para a Espanha, assim, quando a gente estava ainda, né, viajando na Espanha. A gente foi pegar um voo da Itália para a Espanha e aqueles voos da Ryanair, né, que nada é incluído, assim, né, e duas, uhum, tipo, estudantes pobres, né, assim, tipo, sem dinheiro para comprar mala extra, para despachar mala, né, então a gente foi com a malinha pequena e naquela época, eu acho que podia levar só 10 quilos de bagagem, assim, né, na mala. E a gente comprou algumas coisas lá, sei lá, se empolgou na Itália e a mala não fechava depois, né? Assim, tipo, a mala não fechava, a gente, tipo, fez de tudo lá e tal, e, tipo, a mala foi estourando, assim, né? E aí a gente chegou ali para passar, né, para fazer o check-in,
e eles notaram que a nossa mala estava muito grande, né? Então eles pediram para a gente colocar como se fosse num carrinho, assim, num molde, assim, né? Que a mala tem que caber dentro desse molde. Se ela não couber, tem que despachar e tem que pagar, né? Por isso. Então a gente apertou aquela mala, assim, e aí a mala abriu, assim, tipo, pô, explodiu, né? No aeroporto foi, tipo, calcinha para um lado, meia para o outro. Então. E aí a gente foi, tipo, recolhendo as malas, as roupas, né, da mala, colocando tudo de volta ali, né? E aí aí a moça falou, né, pra gente, tem que despachar, tem que ter ou 10 quilos, né, até 10 quilos, ou se não tem que despachar. Aí a gente abriu aquela mala, começou a, tipo, ver o que podia ficar, o que ia, né, e tal. E aí a gente começou a colocar um monte de roupa, assim, né, tipo, eu e ela colocando as minhas roupas, né, assim. Eu lembro que ela tinha um chapéuzinho, assim, dela botou um monte de meia no chapéu e botou o chapéu assim em cima, né. Na frente do pessoal da companhia. Sim, a a gente não vai despachar, né? E aí começamos a colocar tudo, assim. E aí foi, né? A gente chegou, foi tipo, cada uma com 3 casacos, assim, né? A gente foi entrando, né? Tipo o bonequinho da Michelin, assim. E, e aí a gente foi, né? Tipo, morrendo de suor, né? Assim, tipo, de calor, aqueles suores correndo, assim, né? No Ai, rosto, meu de tanto Deus. calor. Hoje eu aprendi uma manha, né? Que tu pode comprar alguma coisa no free shop ali, no Duty Free, né? E pega a sacolinha do Duty Free e aí coloca as roupas dentro, né? Ai, ninguém Então, vai ver. ninguém vai ver, pode levar a sacolinha do Duty Free, Isso que garanto que tá foi o brasileiro que te ensinou, né? Porque bem coisinha de brasileiro. que dá uns jeitinhos, Gambiarra. as É, gambiarras, né? Ai, meu Deus. sim. Numa outra viagem que eu fiz com ela, aí é uma coisa triste, né? A gente foi para o Marrocos, nós duas sozinhas, e o Marrocos é. Já foi para lá, Jana? Não, ainda Não não. lembro. Tem muita Não, vontade. é muito legal, assim, é tipo como se fosse viajar no tempo, assim, né? Tu chega ali, né, na cidade, no centro antigo ali da cidade de Marrakech, né? Uhum. E parece que tipo, tu voltou 2.000 anos, assim, né, no tempo. É muito impressionante, assim. E como a gente estava só nós duas, a gente não falava francês, né? Naquela época não falava inglês, sozinha, sem internet, né? Sem nada. A gente não sabia, tipo, onde tinha supermercado e tal, e aí a gente acabou ficando mais ali naquele centro, né, e descobrindo as coisas pelo mapa físico, assim, né, que eu acho que hoje em dia ninguém mais faz, né, mas eu Sim. ainda tenho um apreço muito grande por esses mapas de papel, assim, né, que tu pode abrir e ir caminhando com ele, assim. E eu lembro que a gente comprou só o necessário ali, né, para ficar alguns dias em Marrakech, como a gente teve, né, um voo e não despachou mala de novo, né, porque é caro, eu acabei não levando o desodorante que era de aerosol. E aí eu pensei, eu vou comprar lá, né? Quando eu chegar lá, eu vou comprar. Aí eu cheguei, esqueci, não achei, né? Tipo, não comprei. E aí no dia seguinte a gente foi pro deserto, né? Foi passar uma noite no deserto. E aquele calor de Marrakech, do deserto de Marrakech, calor do Marrocos, né? Do deserto do Saara, e eu sem desodorante. Ai, meu Deus. Esse foi um perrengue, tipo, meio ruim de lembrar. Ai, ninguém merece ficar Mas sem a desodorante. experiência, mas a experiência foi linda, né? As fotos não, não mostram isso. Graças a Deus, fotos não tem cheiro, né? Nem Tem cheiro, vídeos. né? Ai, meu Deus. Mas foi isso, assim, foi isso que eu lembro, né? Mas vários outros perrengues e tal, mas, né? Perrengue de viagem é uma coisa boa por isso, né? Porque na hora, tipo, tu quer se matar, mas depois tudo vira história engraçada pra contar, né? Aham, é verdade, é verdade.
E Fê, agora falando, né, não, coisa não tão boa, mas a gente sabe que até muita gente acha que para quem mora fora do Brasil que é tudo perfeito, porque o Brasil é muito ruim, porque fora do Brasil tudo é ótimo, né, para ganhar dinheiro, e que a gente sabe que não é bem assim, que morar fora do Brasil tem muito desafio, né? A gente tem há muitos aprendizados, mas por coisas que a gente passa que não são tão boas ou não são tão legais, né? E o que que tu pode descontar pra gente, assim, que foram os maiores desafios que tu enfrentou aí, né, que depois se tornaram em aprendizado, mas que foram coisas bem desafiadoras, né, de passar, assim. Uhum. Eu acho que uma coisa desafiadora foi aprender sobre as leis do trabalho aqui, né? Saber quais são os meus direitos e como funciona o sistema de pensão, sabe? Coisas assim mais burocráticas, né? Uhum, Isso foi um desafio no início e acho que o maior desafio para talvez para todo mundo que esteja morando fora, assim, é saber que a família tá ainda no Brasil, né? Que os amigos estão lá, que vai acontecer muita coisa lá no Brasil que tu não vai estar presente, né? Tipo, pessoas vão se casar, pessoas vão se formar, pessoas se vão, né, desse mundo e isso é uma coisa difícil, assim, pensar que va- o tempo que tu vai passar com essas pessoas não é tanto, né? Não é tão grande quanto se tu tivesse ainda no Brasil, né? Assim, eu acho que para mim, esse é o maior desafio. Sempre que eu penso que eu tô aqui, né? O que eu mais sinto falta é isso, assim, é momentos com a minha família, com os amigos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso na minha vida no Brasil, né? E, tipo, se eu voltasse para o Brasil, como eu me sentiria, ou né, se eu seria feliz, né, assim, talvez eu seria, né, talvez sim, mas eu sou muito feliz aqui, assim, então eu faço de tudo para conseguir reduzir esse tempo, tipo, que eu passo sem ver a minha família, né? Assim, tipo, eu faço de tudo para ver eles e cada momento quando eu vou, cada momento que eu passo lá é um momento muito importante. Então eu acabo priorizando muito, assim, a uhum, família, os amigos que eu quero ver e, né, sei lá, coisas que eu achava meio chata no início lá no Brasil, que agora eu já acho maravilhoso, assim, né? Tipo, sei lá, eu lembro do meu pai me acordando domingo de manhã com samba e pagode, sei lá, né? Tipo, na sala, né? E que aqui eu acho o país muito calmo, assim, né? Tipo, não tem uma música na rua, não tem, né, essa vibração, assim, brasileira, né, e tal, que eu sinto muita falta, né? uhum. Comida, né? E uma coisa muito específica, dividir cerveja, sabe? Tipo, sinto falta de sentar numa mesa de bar, assim, na rua, sabe? Aquelas mesas de plástico, assim, e pegar um litrão e dividir entre os amigos, assim, né? Porque aqui a gente bebe as pints de cerveja, né? Que são, tipo, mais ou menos 500 ml, assim, de cerveja. E É cada um tem o individual, né? seu. É individual, então essa coisa de comunidade, assim, né, de tipo, de se dividir a cerveja e tal, eu sinto falta disso, é. Coisinha boba, mas eu sinto falta. E do Que X louco, daí. né? É. E o X não tem, né? Máximo o cheeseburger, o hambúrguer, mas não é a mesma coisa. Assim, como Londres é uma cidade gigantesca, assim, né, tem de tudo, mas é que é tudo longe, né, então Hum. tem um lugar que vende X aqui, mas É? mas é um X de São Paulo, então não sei se dá para considerar X, assim, mas vende, mas fica, sei lá, 1h30 da minha casa, assim, então não Ah. é sempre, né. Qual bairro que tu mora aí? Eu moro em Beckenham, é, fica no sudeste, no lado sul, assim, do Rio, né, Uhum. pro leste daí. Legal. Eu E, não tô longe de Greenwich. sim. Hum, Tá bem é. localizado, então. Assim, de trem são 20 minutos até o centro, né?
Então, não é difícil, né? Mas eu não tenho metrô aqui, eu tenho trem até o centro. Que eu moro, tipo, a região que eu moro é considerada meio que a grande Londres, assim. Uhum. E é verdade que dizem que em Londres tem muito museu gratuito? Tem bastante. Eu acho que o incentivo à cultura aqui é bem legal, assim, é bem grande. Tem peças de teatro que são gratuitas, tem exposições, né, de arte, tem museus. Eu trabalho a 15 minutos caminhando dos três museus, o de História Natural, o de Ciências e o Victorian Albert, né? Nossa. Uhum. Inclusive, esses dias para te ver, né, como cada dia, assim, apesar de morar aqui já quase 8 anos, né, é, quase 9, não sei, me perdi nas contas, mas eu sempre vejo alguma coisa inédita, assim, né. Eu sempre passo ali por esse museu, mas agora que eu me dei conta que tem as balas da Segunda Guerra Mundial, né? Ali, tipo, tem os furos das balas da Segunda Guerra Mundial ainda nas fachadas dos Prédio. museus, Nossa, eu que vi eles isso em Berlim. preservaram. Quando eu visitei em Berlim, um dos guias lá me chamou a atenção que dá para ver também alguns prédios do centro. Mas em Uhum. Londres não sabia que tinha. Sim, e aí é impressionante porque te traz um pouco para a realidade um monte de coisa aconteceu aqui, inclusive isso, né, assim, Aham. inclusive, não é, que às vezes a gente fica tanto na rotina, assim, né, e não se atenta que, nossa, quanta coisa extraordinária, sei lá, né, quanta coisa que a gente estudou, né, no colégio, aconteceu aqui nesse lugar. Uhum. E a cidade é muito histórica, né? De muitos anos, então realmente Sim. acaba se tornando aquela coisa, tipo, para quem vai a primeira vez fica deslumbrado, mas para quem tá lá todo dia, eu sou assim, em Canela e Gramado, né? Que eu nasci lá, então vamos falar, ai, tu não mora lá, tu deve viver em pontos turísticos, não sei o quê. Nossa, agora com meu marido, e agora, provavelmente com a minha filha, eu vou voltar a frequentar pontos turísticos, mas tipo, nunca mais tinha ido. Dois de pontos turísticos que eu nunca fui, porque tu vai, visita a família, era isso, né? E aí também, tu vai para o trabalho, tu sai do trabalho, casa, trabalho, e acaba às vezes esquecendo de ver o que está na tua frente o dia inteiro, né? Sim, e agora que tu mencionou, eu nunca fui no Natural History Museum, Olha o só. de História Natural, que é o primeiro que as pessoas vão, né? Eu já fui, tipo, Aham. 5 vezes no British, já fui, tipo, várias vezes nos outros. Esse eu nunca fui, porque sempre que eu vou em algum museu, eu vou com alguém, aí alguém quer ver, né? Tipo, eu vou com a mãe, né, com algum turista que quer ver esse ou aquele museu, e eu acabo não indo, e porque é tão próximo do meu trabalho, eu fico pensando, um dia, né, tipo, na volta do trabalho eu vou, ou sei lá, né, e aí eu nunca vou. Olha aí, vamos botar como meta, então, até o fim do ano tem que Meta, ir. me Ou vai com pergunta algum no fim do dos ano. viajantes aqui que estão nos ouvindo, quem sabe? Viajantes me convidem para ir no Museu É, de História Natural. por favor, levem ela no Museu de Ciências Naturais. Ai, ai. E Fê, além do museu esse, nos conta aí, tu sendo nossa representante da Inglaterra, né? Qual o lugar assim que tu foi que tu acha, nossa, esse lugar a pessoa que vê aqui não pode perder, ela tem que ir. E às vezes não é tão visado para turistas, mas foi algum café ou algum lugarzinho que tu foi, pode ser em Londres ou em outra cidade, que tu super Uhum. indica assim para as pessoas conhecerem. Nossa, tem tanta coisa aqui, né, assim, para todos os gostos, né, tem tours de tudo, assim, né. Eu vou indicar uma coisa que é mais a minha praia, né, assim, que eu gosto muito é de ir em mercado, tipo feiras de rua, assim, né, eu gosto muito dessa vibe, assim, de feiras de rua, e tu acaba provando muita comida diferente, assim, né, porque aqui todas as culturas estão aqui, né, praticamente, então tem muita gente de todos os lugares que, né, faz as comidas deles ali na rua e aí vende e é muito legal, assim, tu ter essa experiência, né, e comprar algo de segunda mão ali, um livro ou uma jaqueta de couro, sei lá, que, né, ia custar horrores, mas porque tá nessa feirinha aí, né, é mais barato. Então tem vários pontos, assim, dessas feiras
Aqui em Londres tem uma que eu acho que é a mais famosa, que é a de Notting Hill, a Portobello Road ali. E aquela ali é bem legal, assim, acho que é nos sábados que ela acontece mais dias, mas o sábado é quando bomba, né? Uhum. Camden Town também tem uma feira ali, e eu gosto dessas bem mais escondidas, assim, tipo, tem uma que é em Brick Lane, que fica num bairro super alternativo, assim, de Londres, que é Shoreditch, não fica longe ali da Torre de Londres, né, dessa área ali, da London Bridge, e, e ali tem bastante arte de rua, bastante grafite, tem o mural, dos murais famosos do Banksy, né, que é o artista de rua que ninguém sabe, tipo, ninguém conhece o rosto dele e tal. Então, eu gosto desses lugares, né, assim. Tem um lugar que está virando tipo, em São Paulo seria uma Vila Mariana, não sei. Aí em Porto Alegre, qual que é o lugar novo que tem aí em Porto Alegre que todo mundo fala? Tipo, não é a Cidade Baixa, é Distrito? o... Como? Quarto distrito? Quarto Distrito, isso. Tem um lugar que está Uhum. virando meio Quarto Distrito, que é Peckham. A gente sai bastante lá porque tem bastante DJ assim na rua, né? Bastante música boa, bastante comida de rua também, e essa vibe assim, tipo de feirinhas e tal. Então, eu gosto bastante, assim, principalmente no verão. Outra coisa que eu recomendo é passear de barco, né? Eu acho bem legal, assim, é, pode usar o teu Oyster, ou o Oyster é o cartãozinho, né, Uhum. de Metrô, né? transporte, isso. Pode usar o Oyster em algum deles, ou pode usar o cartão de crédito também, né, assim, só passar ali. E eu acho legal o passeio que vai dali do centro, né, de Westminster, que é onde fica o Big Ben, a London Eye, até Greenwich. E a volta também, assim, eu acho bem legal. Legal, não? E- Londres é muito cultural, né? Tem muita coisa para fazer. Sim, Isso é difícil, tem deve coisa. ser difícil falar um, mas, mas Sim, eu não sei o que falar se fosse só uma coisa, porque para quem gosta de música, Londres é maravilhosa, né? Em toda a esquina, assim, esses dias eu estava dobrando a esquina ali perto de onde eu trabalho e eu me dei de frente com a casa do Bob Marley, sabe? Que ele morou em alguns anos. E o legal é que tudo que foi histórico aqui, né? Tudo que alguém famoso morou, né? Eles colocam placas azuis assim na frente, falando, né, que ano que ele morou. E eu acho legal porque eu sempre encontro alguém assim, né? O Jimi legal. Hendrix, tem todo mundo. Eu tenho o sonho de, eu já fui a Londres, mas não fui na Baker Street do Sherlock Holmes, né? Que eu adoro os filmes, Ah, sim. assistir séries, Ah, assim. Sei que ele namorou, né? Que é um personagem fictício, mas assim, eu gostaria muito de ir ver sim. esse. Porque eu acho que tem, né? Um museu, algo assim, na Baker Street. Tem. Né? Sim, eu morei na Baker Street ali, tipo, do É? ladinho. Eu Ai, morei que naquela massa. rua, bem na frente do Regent's Park, né? Acho que eu morei um ano ali, quando eu dividi a casa com os amigos, né? Mas sim, tem o museu ali, e para quem já assistiu a série do Sherlock, né, a série nova, aquela, né, que se Aham. passa tipo nos tempos atuais, né, é legal porque eles filmam muito ali naquela área, né, então é bem legal, assim, de assistir e depois vir para cá e dizer, bah, foi aqui que ele entrou, foi ali que ele... Que legal. E Fê também tem muita questão da diferença cultural, né, do Brasil, assim. Então, eu, por exemplo, quando fui aí, eu percebi a questão dos bares, que 1 da manhã já fechavam alguns. Claro, Londres, eu estive numa cidade do interior da Inglaterra que era assim, né? Londres, até não sei a minha pergunta para ti. O que que tu percebeu, assim, de mais diferença cultural, se realmente os bares fecham cedo ou algo assim, né? Que tu percebeu que, bah, isso aqui é totalmente diferente do que eu estava acostumado. E que agora, de certa Sim, forma, ficou normal. foi um processo, assim, né? Porque no Brasil as coisas fecham mais tarde, né? A gente sai mais tarde, as coisas fecham mais tarde. Na Espanha, então, a gente ia se arrumar, saía tipo 1 da manhã de casa para ir para as festas, né?
ficava até às 8, 9, sei lá. E aqui, 1 da manhã já não tem nada aberto, né? Salvo as festas que estão, né? Tipo, os nightclubs, que aí sim ficam abertos, tipo, abertos a noite toda, né? Mas barzinho, assim, fecha muito cedo. E foi realmente estranho no início, porque eu trabalhava até às 11 da noite, às vezes, né? E eu sempre queria sair, né? Quando eu cheguei. E aí, tipo, eu saía às 11 e aí os bares fechavam, tipo, meia-noite, 1. Então eu ficava 1 hora, 2 horas no bar, né? Então eu sentia falta, assim, né, do Brasil. Hoje eu dou graças a Deus, porque eu tô com 34 anos, não tenho mais fôlego para sair, dançar, né? Tipo, festas tem que acabar cedo, né? Eu gosto ainda de sair e tal, mas, tipo, tô feliz de chegar em casa e dormir meia-noite, assim. Sim, né? Para trabalhar no outro É, dia, então faz parte. E é, falando um pouquinho mais de cultura, assim, das comidas, né? Tu até comentou que Londres tem comida de tudo quanto é lugar do mundo, mas tem, assim, coisas que, por exemplo, tu estranhou muito na questão da alimentação, ou que tu gostou muito mais do que tu gostava no Brasil. é, se apegar só a comida daqui da Inglaterra, né? Não é para mim, assim, né? Eu acho bem ruim. Fish and chips, né, pensar? Fish and chips, full English breakfast, shepherd's pie, tudo isso não é para mim, assim. Mas, assim, tem gente que gosta, né? Assim, meu pai gostava muito, assim, né, do full English breakfast, que vem, tipo, aquele café reforçado com feijão, com salsicha, Nossa. ovo e tal, bacon. É ovo Eu vai, já não... mas o resto. Então eu não gosto muito, mas o legal é isso, assim, é tu ter outras, né, outras comidas à disposição aqui, tipo, de outras culturas, né? Uhum. Mas, desculpa, o que que tu tinha perguntado antes da Se tu tinha comida? estranhado alguma coisa na Ah, alimentação, sim, ou que tu tinha gostado muito, que sim. tu não gostava antes. Sim. Uma coisa que eu comecei a gostar, porque aqui não tem muita fruta, né? As frutas não são muito boas, então eu sentia muita falta das frutas aí do Brasil, do mamão, né? Frutas que são mais daí, né? Típicas daí. E aqui eu comecei a gostar das berries, tipo blueberry, raspberry, né? Todas as berries, Vermelhos. blackberry, as frutas vermelhas, assim. Então eu comecei a comer mais elas, assim, gostei mais, mas nada como comida brasileira, né? Assim, mas quem Uhum. sabe cozinhar tem tudo, assim, os ingredientes estão aqui, assim, né? Pode comprar, tem mercado brasileiro, inclusive, então acho que ninguém vai passar fome, assim, né? Hoje tu faz mais comida em casa e não come tanto na rua, assim. Sim, sim, Quando a gente come na rua, mas aí a gente quer ir para alguma experiência, assim, né? Tipo, vamos comer em algum restaurante tailandês, algo assim, né? Algo diferente. É. Ah, legal. E para a gente finalizar, aí nos fala qual que é a mensagem que tu daria para quem está pensando em ir para a Inglaterra, seja para fazer turismo ou até para tentar a vida também para ir trabalhar assim como tu foi, né? Que dica, que mensagem tu dá para essa pessoa? Eu digo vai, ou melhor, vem, né? Vem para cá, vem. Não tenha medo, é sempre assustador no início. Vão acontecer perrengues, mas no final eles vão ser engraçados. É, não tenha medo de se comunicar, de falar inglês. O, o, o mais rápido, assim, que tu superar isso, né, e que tu começar a falar do jeito que tu conseguir, assim, né, o mais rápido que tu fizer isso, o mais rápido tu vai aprender o inglês, tu vai ver que teu cérebro vai memorizar mais fácil, né, porque tu vai estar falando. Então, não perde essa oportunidade por medo, né, medo de falar, porque daí tu vai perder a oportunidade de conhecer pessoas que vão estar na tua vida para sempre, assim, né, e Uhum. se tu não tiver esse medo, assim, né, de falar e tal, e se comunicar. Eu também iria dizer, é muito importante ter um suporte, sabe? Vindo do meio do turismo, trabalhando em agência, né, no início, eu vi o quão importante é a pesquisa, sabe? E, tipo, contratar escolas que são boas,
não gastar o dinheiro, tipo, não desperdiçar dinheiro em escolas que não vão te ajudar, né? Mas assim, pesquisar a escola que tem um renome, que são boas, assim, né? E que vão conseguir te ajudar no teu objetivo. E eu acho que aí entra muito a questão do consultor, né? De viagens. Eu acho que é muito legal bater um papo com um consultor e ajudar, sabe? Ter essa ajuda de para montar assim o roteiro, para tirar esse primeiro medo, né? Esse medo inicial, assim, porque medo tu vai ter, né? Quando tu estiver, tipo, sozinho em algum lugar, sei lá, né? Medo vai ter, mas vai ser um medo, tipo, a gente diz, tipo, exciting, assim, sabe? Vai ser uma coisa legal, assim, né? Mas mas o medo de, tipo, de não saber se tu vai poder entrar no país porque não sabe que documentos precisa, ou de não ter contratado um seguro de viagens, algo assim, eu acho que esse medo dá para ser, hum, é, como se diz, dá para ser, ai, Jana, Grado. avoided, superado, tipo, não, Faltando as palavras em português, é isso que acontece quando tu vai. ai, sim. Então, Que é uma boa coisa. esse medo não precisa acontecer, né? Tipo, pode se prevenir desse medo, eu acho que conversando, né, se preparando antes da viagem. E eu acho que é isso, e vai, não tem medo. Para quem tiver com vontade de migrar, eu acho legal. Tem um serviço que é gratuito, que é um serviço voluntário aqui em Londres, que tem atendimento em português, que é de uma ONG chamada Settled. E se tu mandar algum e-mail para lá, né, e fizer as perguntas, né, para ver como tá a tua situação, né, para vir para cá, eu acho que eles ajudam bastante, né. Infelizmente o Brexit aconteceu, né, então a gente não está mais na União Europeia, né, então é um pouquinho mais difícil, assim, tipo, a imigração, mas ela não é impossível, assim, eu tenho muitos amigos que ainda estão vindo para cá com vistos de trabalho, assim, né, ou conseguiram um trabalho aqui, estão vindo, ou sendo transferidos, né, das empresas deles, ou vindo para fazer curso, né, para estudar e tal, então sempre tem, assim, algum jeito de vir para cá, assim. Querendo sempre dar-se um jeito, né? Sempre dá-se um jeito, é. E também, né, para quem quiser saber mais ou quiser conversar com a Fê aí dentro dos nossos pacotes da Vou Viajar, tanto de intercâmbio como na consultoria de morar fora, a gente vai estar abrindo para poder conversar. Acho que isso também é algo que acalma o coração de quem está indo, né? Conversar com quem já foi, com quem já passou pelo processo ajuda muito. A gente não conversou aqui também sobre o processo de adaptação, mas é muito do que a Fê trouxe, né? Que no início vai ser mais difícil, mas conforme o tempo passa, né, tudo vai se ajeitando, as coisas vão ficando mais fáceis. É o inglês que tu não entendia de bate-pronto, que tu vai estar começando a entender melhor, vai estar se soltando mais. Então, isso é muito normal e muito comum para todo mundo, né? E é para isso que a gente está agora com as nossas representantes, a Fê, né, uma delas aí. Então, Fê, muito obrigada aí pelo teu tempo, né? Hoje na tua folga aí topou conversar com a gente. A ideia é que a gente faça mais uns bate-papos também depois pelo Instagram, umas lives para o pessoal poder tirar dúvidas também. E muito obrigada aí por ter topado participar, né, com a gente desse momento. É isso, foi um prazer, muito obrigado por ter me convidado, né? Foi bom relembrar, assim, o início e estou aqui à disposição sempre que precisarem. Ai, maravilha, então. Beijo para todos, ótimo dia aí. Beijos, tchau.